Eu não sei você, mas eu já me peguei pensando várias vezes que eu conquistei tanta coisa e mesmo assim parece que isso não significa nada. Ou então, como se na prática nada do que eu tivesse conquistado, feito, realmente tivesse um valor suficiente para mim. E se você, como eu, já sentiu isso, esse vídeo é para você. Isso daqui não é sobre falta de resultado, tá bom? A maioria das vezes, o problema que enfrentamos é um problema de régua. Primeiramente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Juliana Finiga, eu sou especialista em performance sustentável. Depois de mais de 19 anos no mercado internacional, trabalhando em ambientes de alta pressão, alta exigência, alta entrega, eu comecei a perceber um padrão muito claro, principalmente em mulheres muito competentes, muito produtivas, muito capazes, sabe aquelas mulheres que fazem muito o tempo inteiro? E eu comecei a entender que quase nunca essas mulheres sentem que o que elas fazem é o bastante. E que, na verdade, por fora parece muita força, mas na superfície é uma desconexão silenciosa. Então é como se você vai lá, entrega, você cresce, você resolve, você sustenta muita coisa, mas internamente existe uma sensação recorrente o tempo inteiro lá. Isso ainda não chegou lá, eu ainda não fiz o suficiente. E um ponto simples, mas que muito desconfortável, que eu consegui perceber até comigo mesmo, que eu estava sempre me avaliando por uma régua externa e não uma régua interna para se mover. E o problema dessa régua é que ela não tem linha de chegada. Quando você chega em um nível, ela já colocou outro acima. Quando você conquista algo, aquilo vira normal. E aí deixa de ser especial. E aos poucos você começa a perder a capacidade de reconhecer o próprio progresso. Você se identificou com isso? Que cria esse sentimento muito específico de que você começa a minimizar o que você faz, que você começa a achar que é sorte ou que é normal, ou você começa a olhar para a sua trajetória e sentir que não foi tanto assim? E eu percebo que tem uma armadilha nisso. A gente continua performando em um alto nível, mas começa a não sentir mais o próprio valor. Isso tem um custo muito alto para a gente. E não é um custo sobre produtividade, mas um custo sobre a nossa identidade. Você começa a se tornar alguém que não para de entregar, mas não consegue enxergar o que você entrega. E a internet intensificou isso. Porque agora você se compara. Você acha que aquelas pessoas lá estão melhores que vocês, são pessoas reais, afinal de contas, mas você se compara com recortes, com os resultados finais, com o palco, com versões editadas de vidas inteiras. E isso distorce completamente a percepção de progresso. Porque ninguém ali está te mostrando o processo completo, só está te mostrando o resultado. E quando você usa resultado como régua, o que acontece? Você vai sempre se sentir atrasada, mesmo quando não está. Mesmo quando avançou muito, mesmo quando construiu coisas maravilhosas que antes pareciam totalmente impossíveis e você não dá um mínimo de valor para isso. E talvez seja essa parte mais importante. Não é que você não tem nenhuma conquista na sua vida, mas é que esse reconhecimento interno da conquista você não está tendo. E aí que muda tudo, porque quando você não reconhece o que você construiu, você começa a viver como se ainda estivesse devendo algo para a vida. E isso gera um ciclo. Mais esforço, menos satisfação. Mais esforço, menos presença. Até que a vida vira uma linha contínua de próximo, sem nunca ter um agora. E aqui existe uma virada de chave muito importante que eu quero que você preste atenção. A alta performance, ela não deveria ser sobre perseguição constante. Ela deveria ser sobre construção com consciência.
Você não precisa parar de crescer, mas você precisa parar de se perder no crescimento. Porque existe uma diferença enorme entre crescer e se abandonar no processo. Talvez a pergunta que você precisa fazer hoje é: o que eu já conquistei que eu ainda não me permiti sentir, em vez do que o que eu ainda preciso conquistar? Porque em muitos casos, não é o resultado o problema, mas a presença, essa falta de presença no resultado. E quando você começa a mudar, você dá esse shift aí, alguma coisa vai reorganizar. Algo internamente vai começar a sentir que a urgência diminui, a comparação perde força e você começa a voltar para dentro. Não porque você não quer mais crescer, não, mas porque você parou de se usar como régua externa para tudo. Isso sim é o que eu defendo, performance sustentável. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Eu falo muito sobre performance, comportamento, desenvolvimento humano, mas de um jeito real, sem romantizar excesso, sem separar resultado de bem-estar, sendo mãe, líder, vivendo num país que não é meu. E eu gostaria muito que você comentasse aqui para mim em qual momento você percebeu que de repente você estava se cobrando demais, que você não conhece, não consegue reconhecer o que você já construiu. Conta aqui, porque é quando a gente começa a se expressar, quando a gente começa a botar para fora, quando a gente se permite sentir, que as coisas começam a se reorganizar internamente, sabe? Então, às vezes, só da gente falar, só da gente expressar, aquilo já perde força. Até a próxima.